José Carlos Ferreira Alves é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo e vice-presidente do São Paulo Futebol Clube. Convido ao palco para a sua apresentação o desembargador José Carlos Ferreira Alves. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, aos que compõem a mesa. Eu peço permissão, eu tenho um defeito incorrigível. Eu que hoje acordei muito cedo, e ontem fui dormir muito tarde, depois de uma viagem, eu estava na Europa, estava na Holanda, onde fui visitar meu filho em Roterdã, e cheguei muito tarde. Mas não podia jamais me furtar ao dever de comparecer a um evento patrocinado pelo sindicato, presidido pelo meu grande amigo Martorelli, que conheci numa condição muito desfavorável para ele, no Pacaembu, ele defendendo as cores do Palmeiras, e o São Paulo, aquele dia, ganhou de 5-0. E eu, atrás do gol, não cansei de xingá-lo. E depois quis o destino que eu o conhecesse e me tornasse um verdadeiro irmão dele. E então, eu que fui dormir tão tarde, acordei tão cedo, estou aqui com saúde, em paz, sabia que vim aqui, pus um terninho mais bonitinho, passei perfume, estou topando com gente... Muitos amigos aqui, aliás, quase que o time do Santa Maria inteiro, né, Martorelli? Martorelli, o Pinella, Osmir, quem mais? Ogeira. Então, tudo isto é uma satisfação muito grande, é um prazer enorme, e óbvio que isso se deve a alguém. Então, os meus primeiros agradecimentos são sempre a Deus, a esse Ser Supremo, que dá a mim muito mais do que eu mereço, e que me proporciona um momento tão feliz como este, apesar do enorme cansaço que estou sentindo. E eu também, dentro da minha grande fé, sempre me permito agradecer a minha Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto, e que tenho certeza intercede por mim junto a seu filho, e que, igualmente, sem os quais e sem esses agradecimentos, eu me sentiria extremamente injusto, extremamente ingrato. Feito esses agradecimentos, agradeço mais uma vez o convite, e, Martô, acredita, eu me sinto extremamente honrado. Eu que sempre fui um aficionado do futebol, daqueles com 5 anos de idade, ainda ouvindo rádio desse tamanho, um rádio amarelo de válvula, que demorava 10 minutos para começar a falar, e acompanhando o meu time do coração, que é o São Paulo. E jamais imaginei que tivesse um dia envolvido nesse mundo do futebol com essa proximidade. Mas, graças a Deus, jamais neguei as minhas origens e, se precisar escolher amanhã, prefiro ser torcedor. E hoje fui convidado para falar sobre uma experiência que nós tivemos nos idos... Foi em 1999. Portanto, há 18 anos atrás, quando uma nova lei, que era a Lei Pelé, entrava em vigor e trazia uma figura do direito de arena. Até então, algo desconhecido e que carecia de maiores esclarecimentos. E, a partir daí, houve algumas dúvidas, porque a empresa que fazia as transmissões do futebol entendia que o valor a ser pago era diferente daquele
que os atletas entendiam devidos. E então entraram naquele impasse e foi proposta uma ação para que cobrasse os 20% previsto na Lei Pelé sobre a totalidade dos pagamentos que estavam sendo feitos. E esta ação, em curso, de repente fui procurado pelo Martorelli, e para que então a gente procurasse entender alguma coisa melhor a se fazer. E aí é muito importante que a gente entenda qual é a cultura existente no Brasil, para a gente entender até onde vai uma ação judicial. Eu, que hoje sou desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até 2006, eu fui advogado. Fui advogado do São Paulo Futebol Clube, fui advogado na área de família, na área comercial. E então conheço muito das agruras que envolve a advocacia. E quero aqui, de público, fazer um agradecimento ao doutor Pedro Trengarausi, que manifestou-se a propósito de um relacionamento que nós tivemos. E eu quero dizer que o parecer que ele fez era tão bem elaborado, mas tão bem feito, que eu, embora com certeza de que ele não tinha, o fundamento ali era diverso, mas estava tão bem feito que eu falei, eu acho que eu que estou errado. Então, ele, com extrema humildade, quando eu procurei, entendeu, conversou, e aí, então, essa situação foi resolvida, e hoje ele traz isso a público. Então, eu quero dizer que a humildade que existiu aqui se deve ao doutor Pedro Trengarausi, a quem eu rendo as minhas homenagens, e cuja a palestra deixa bem claro o quão competente ele é. Então, doutor Pedro, os meus mais sinceros agradecimentos. Bom, então, uma ação proposta. O que significava uma ação proposta? Para que os senhores tenham uma ideia, justiça em números do Conselho Nacional de Justiça. No Brasil existem aproximadamente 105 milhões de ações em andamento. Desses 105 milhões, aproximadamente 27 milhões estão em São Paulo. Como é que pode, né? Um estado que tem 45 milhões de habitantes, tem 27 milhões de ações. Se a gente considerar 27 milhões de ações, cada ação tem no mínimo 2 pessoas, são 54 milhões brigando, num estado com 45, ou seja, estão importando gente de outro estado para vir brigar aqui. E isso acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em todos os lugares. Então, e a cultura demonstra o que vai acontecer, a começar dos atores envolvidos. Para que a gente possa fazer uma caricatura dos atores envolvidos, toda família sempre tem uma criança briguenta, aguerrida, contestadora. Normalmente olha-se para essa criança e fala, esse vai ser advogado, ou vai ser promotor. E toda família também tem uma criança impertigada, metida, que gosta de dar ordens, que gosta de se mostrar equidistante. Todo mundo olha e fala, esse vai ser juiz. E não raras vezes, essas crianças com essas características, eles abraçam essa carreira. E aí vão para uma faculdade de Direito. E aí o que acontece? Eles vão aprender requintes de crueldade. Eles vão aprender a litigar. Eles vão aprender a brigar. Eles vão aprender a duelar. Então, como se o direito fosse somente isto. Então, instala-se, a partir daí, a cultura do litígio, uma cultura puramente adversarial, onde, normalmente, passa a se ter 6 verdades. A verdade de uma parte e a verdade do advogado dessa parte. A verdade da outra parte e a verdade do advogado da outra parte. A verdade do juiz e a verdade verdadeira. Significa dizer que
quando a verdade do juiz se aproxima da verdade verdadeira, é ótimo, mas nem sempre isso acontece. Então, quando se fala da ação do direito de Arena, a gente percebe que nós estávamos na frente, Martorelli. Nós tivemos uma visão que o mundo jurídico veio a implementar 11 anos depois, porque em 2010, fruto desta avalanche de ações judiciais que existem, o CNJ, quando a presidência se encontrava o ministro Antônio César Peluso, que é egresso do Tribunal de Justiça de São Paulo também, e atuou na segunda Câmara de Direito Privado, assim, onde eu exerço o meu ofício, ele já falou que deveria privilegiar a conciliação e a mediação, porque do jeito que estava indo, aquilo não ia acabar. Nunca mais, daqui a pouquinho, a gente ia ter uma situação semelhante ao trânsito de Tóquio, onde todo mundo vai embora, deixa aí, porque tudo ia ser insolúvel. E, quando se fala em morosidade, a gente não pode esquecer que toda ação judicial, quando eu digo toda, é toda sem exceção, toda ação judicial, ela traz em si dramas pessoais, e dramas pessoais seríssimos. Dramas pessoais que, às vezes, envolvem terceiros que não tem nada a ver com litígio. Por exemplo, uma criança, numa ação de divórcio, que não sabe se vai ficar com o pai ou com a mãe, se vai ser alimentado dignamente por um desses dois. Então, e essa ação, ela tende a se perpetuar, e a cada instante esse drama fica maior. Então, realmente, alguma coisa precisava ser feita. Então, em 2010, foi feita a resolução número 125, que estabeleceu uma prioridade à conciliação e mediação e tornou obrigatório aos tribunais que criassem centros judiciários de solução de conflitos. E esses centros judiciários de solução de conflitos começaram a se mostrar tão eficientes, mas tão eficientes, que, para os senhores terem uma base, de 2012 até 2017, até outubro de 2017, o Tribunal de Justiça resolveu aproximadamente 650 mil casos. E, diferentemente do que existia anteriormente, esses 650 mil casos que foram resolvidos quanto ao mérito, com um grau de eficiência superior a 98%. Diferentemente, por exemplo, de uma decisão que eu profiro e que vai ter um índice de eficiência, um índice de eficácia inferior a 70%, porque a execução disso fica extremamente difícil. Mas, dado essa eficiência do método, hoje São Paulo tem aproximadamente 243 centros judiciários de solução de conflitos espalhados pelo Estado. Eu tenho enorme orgulho de ser o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Foi o primeiro e agora foi reconduzido. E que, não tardou, veio uma lei específica de conciliação e mediação, e, em seguida, veio o novo Código de Processo Civil, que tornou obrigatório, em determinadas situações, a conciliação e mediação. Mas eu fiz todo esse introito para dizer que, já em 1999, quando procurado pelo Martorelli e pelo Alfredo Sampaio, do Rio de Janeiro, nós entendemos que era o caso de sentarmos, conversarmos e entendermos todo aquele mecanismo. E foi o que foi feito. Então, chegamos à conclusão de que, quando se falava de direito de arena, nós estávamos falando de direito à exposição do atleta. Mas o clube recebia, dentro da sua cota, outros valores que diziam respeito aos títulos que ele tinha, aos números de assinantes que eles proporcionavam. Então, que aqueles 20% previstos na lei, eles, segundo a ótica
da empresa transmissora dos jogos, eles não poderiam ser aplicados à totalidade, porque a exposição representava menos de 20%. Eram 5 títulos. Então, seriam 4% do total. E tudo aquilo era muito incipiente, era uma situação que estava começando. Então, tanto que, para que a gente pudesse implementar tudo isso, nós tivemos que nos valer de outros direitos envolvidos, direito autoral. Por quê? Porque tudo era muito novo, a gente não tinha aquele conhecimento. E culminou que, dentro de todos esses princípios, chegou-se a uma conclusão de que 5% sobre tudo aquilo remunerava perfeitamente o atleta. E assim foi feito. Mas, para que dúvidas não pairassem acerca da legalidade daquilo que se estava fazendo, embora a legitimidade dos sindicatos envolvidos, e havia a FENAPAF, que era a Federação Nacional dos Atletas Profissionais, que era presidida pelo Wilson Piazza, deixou-se claro que, então, estabelecer-se-ia, me sinto meio Temer falando a mesóclise assim, com aquela mão assim, então estabeleceríamos esse percentual de 5%, que já era 20% a mais, 25% a mais, porque seriam 4%, que entrariam em vigor 2 anos depois, e que, a partir daquele instante, todos os valores, então, envolvidos seriam liberados em favor dos atletas, como quantia incontroversa, e, a partir daí, haveria uma implementação disso tudo. Isso significou, para muitos e muitos atletas, o fim de um drama pessoal, porque receberam imediatamente, não é verdade, Marta? Representou um princípio que, então, a partir dali, deveria ser observado, mas que alguém que contestasse aquilo tinha total legitimidade, até por acordo feito nos próprios autos, de discutir judicialmente os outros 15% que eventualmente pudessem ter direito. Mas não nos parecia. Então, quando nós fechamos esses 5%, e todos esses sindicatos e federações envolvidas assentiram com isso, era ciente de que tudo aquilo que estava sendo dito tinha muita verdade, porque senão a gente corria o risco de entender que um clube que aquela época disputava a Série A, o São Caetano, pela cota que ele recebia, se aquilo tudo fosse direito de arena, um atleta do São Caetano ganharia mais do que o São Paulo, do que o Palmeiras, do que o Flamengo, do que o Fluminense, por um jogo, o que parecia totalmente absurdo. Então, por essa razão, que foi feito, então, este acordo, que passou a ser um case, e, a partir daí, todas as ações judiciais sempre referendaram estes princípios que, então, ali haviam sido adotados. Com isso, então, chegou-se à conclusão, há 2 conclusões. Primeiro, de que uma boa conversa, uma boa tratativa, é muito melhor do que uma ação judicial. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Ainda bem que não é tudo que termina com acordo, porque senão eu ia perder a boquinha no tribunal também, né? Então, vamos, de vez em quando, ter uma discussãozinha. E segundo, que sempre tem que haver o bom senso daqueles que estão presentes nessa situação, e a certeza de que nem sempre aquilo que é bom para um é ruim para o outro, e nem sempre aquilo que é bom para o outro é ruim para esse. Então, a figura de que aquilo que é bom para o atleta é ruim para o clube é uma inverdade. Aquilo que é bom para o clube é ruim para o atleta é uma inverdade. A verdade está o quê? Está no bom senso de entendermos aquilo que é bom para ambos. Então, às vezes, é questão de medir, é questão de encontrarmos o melhor posicionamento daquela questão, sem que isso implique obrigatoriamente numa ação judicial.
E eu quero deixar claro que a gente tinha tanta certeza de que esse era o princípio a ser estabelecido, de que, à mesma época, houve uma empresa, a Competition, que havia feito um jogo semelhante a esse que tem agora, eu esqueci o nome, que discutia a possibilidade de utilização do termo Campeonato Brasileiro, ou seja, ela fez um jogo lá que aparecia Campeonato Brasileiro. E a Globo contestou que Campeonato Brasileiro era exclusivo dela. Então, então eu era o advogado. E para que os senhores tenham uma base, isto foi em 1999. Nós estamos em 2017 e eu ainda recebo recortes de que essas partes estão brigando por essa situação. Era exatamente o que estaria acontecendo com os atletas, e muitos deles que precisaram muito do dinheiro naquela época não teriam recebido se não fosse a visão desses dirigentes no sentido de viabilizar este acordo que foi excelente para todos. Então, eu acho que esse é um case que realmente merece um destaque e que mostra exatamente o caminho a ser seguido. Então, por essa razão, eu acho que é muito importante eu poder trazer esse testemunho vivo, eu que agora estou do outro lado do balcão, e que nem por isso me sinto desestimulado em continuar fazendo essas conciliações, e faço isso com uma frequência impressionante, e em todos eles sempre conseguindo bons resultados. Para que os senhores tenham uma base, só em questões de família, os acordos levados a efeito, a eficácia é superior a 99%. Por quê? Porque ninguém aguenta mais brigar, gente. Ninguém aguenta mais brigar. E isso atinge atleta, atinge clube, atinge todos indistintamente. Então, era esse o testemunho que eu tinha a dar para os senhores, e agradecendo a paciência de todos, agradecendo a Deus mais uma vez e a minha Nossa Senhora Aparecida. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Bom, eu sou muito suspeito para falar do Dr. José Carlos, porque eu digo para ele, e disse aqui algumas vezes hoje já, que a única coisa ruim que ele tem na vida dele é ser meu amigo, né? E não é por acaso, não é por acaso. E quando eu convidei, a gente estava pensando no evento, que me veio o nome do Dr. José Carlos Ferreira Alves, eu falei, é importante que ele dê esse depoimento para que todo mundo entenda desde quando que a gente trabalha a conciliação. E é evidente que ele não falou tudo, porque essa conciliação demorou mais de 1 ano e meio. Foi. Indo e vindo, né? Mas agora uma colocação ao desembargador José Carlos Ferreira Alves. Ele doutor, faz esse tudo de ô Zé. O doutor Pedro falou, nós estamos num momento importante, momento de transição pura, mas importante no que diz respeito à imagem da pessoa, né? E como é que aí o jurista, José Carlos Ferreira Alves, entende a valorização da imagem, o respeito à imagem, incluída no negócio? Porque nós temos outros cases, a gente está muito fixado no esporte, né? Mas nós temos outros cases de modelos que têm a imagem explorada, tal, indevidamente, e a gente tem essa preocupação. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, até advogados que não estão muito acostumados ao tema, também não entendem bem isso. Mas eu queria uma posição do jurista José Carlos Ferreira Alves com relação a isso. A imagem, o equilíbrio, a inserção, como usar, como proteger, um pouquinho da vasta experiência que o senhor tem a respeito. Olha, na realidade, primeiro a gente tem que fazer uma distinção entre direito de imagem e direito de arena. O direito de imagem diz respeito a toda e qualquer exposição de um ser humano,
enquanto que o direito de arena é exatamente dentro de uma competição desportiva. Então, o direito de imagem, ele é da própria pessoa. Ele é um direito personalíssimo. Mas o fato de ser um direito personalíssimo não impede que esse direito possa ser cedido mediante remuneração. E aí existem algumas divergências a respeito de que isso pode representar um salário disfarçado, e cá para nós, em determinadas situações, é mesmo, porque a pessoa cede o direito de imagem que jamais é explorado. Mas, de toda forma, isso se resolve basicamente no campo contratual. Se ele não cedeu o direito de imagem dele a ninguém, e esse direito está sendo violado, ou seja, a imagem dele está sendo exposta publicamente, é evidente que ele faz jus a uma reparação, ele faz jus a uma indenização. E a mesma situação se resolve no campo do direito de arena, porque, por vezes, também ele pode contratualmente ceder os seus direitos ao clube, ou a terceiros, a uma empresa, seja lá quem for. Então, todas essas questões que envolvem o direito, normalmente, vão se resolver na esfera do direito contratual. Ou seja, aquilo que for pactuado é o que vai valer. Mais uma vez, doutor José Carlos Ferreira Alves, a nossa eterna gratidão por compor tão brilhantemente o nosso evento. Eu tinha certeza... que isso aconteceria. Gente, eu venho de um fuso horário meio complicado, assim, eu não estou entendendo muito o que está acontecendo. Então, eu vou pedir desculpas, eu não vou poder continuar a ficar aqui, porque eu corro o risco de cair dormindo aí. Então, eu peço desculpas, gostaria de poder estar aqui com vocês, mas, realmente, eu ainda falei, hoje de manhã, quando 6 e pouco da manhã, já estava todo lépido, em pé, minha mulher ainda falou assim, se fosse para ir na casa da minha mãe, você não estava assim. Né? Veja a que nível de consciência crítica aguçada estão chegando as mulheres. Gratidão, Zé, gratidão. Fiquem com Deus. Obrigado.